Trump impõe 5 exigências para retirar Moraes da Lei Magnitsky, uma jogada estratégica de alto nível. Donald Trump acaba de retirar Alexandre de Moraes e sua esposa do alcance da Lei Magnitsky. A informação se espalhou rapidamente e caiu como um choque no cenário político brasileiro. Setores da grande imprensa celebraram o episódio como se fosse uma derrota definitiva do bolsonarismo. Emissoras como a Globo passaram a repetir que Trump voltou atrás. Analistas alinhados ao sistema comemoraram, enquanto muitos brasileiros patriotas sentiram insegurança, indignação e frustração. Mas é justamente neste momento que é preciso parar, respirar e observar os fatos com frieza. O que está sendo divulgado não revela o quadro completo. Donald Trump nunca foi um político convencional. Ele construiu sua trajetória como negociador, estrategista e líder que enfrentou diretamente o establishment de Washington, desafiou o globalismo, confrontou conglomerados midiáticos e reposicionou os Estados Unidos com base em soberania, pressão econômica e cálculo geopolítico. A pergunta central é simples: alguém realmente acredita que esse mesmo Trump, hoje novamente no comando da maior potência do planeta, teria recuado por benevolência diante de Alexandre de Moraes? Que ele simplesmente teria retirado sanções contra um símbolo internacional de censura institucional, sem exigir absolutamente nada em troca? Isso não condiz com o histórico de Trump. Ele não age por impulso nem por sentimentalismo. Cada movimento é pensado com antecedência. Quando Trump decide agir, ele o faz com método. Se o nome de Moraes foi retirado da Magnitsky, isso não representa fraqueza. Representa domínio do cenário. Não foi concessão gratuita, foi um movimento calculado. O que se viu nas últimas horas não foi um gesto de generosidade, mas uma manobra estratégica. Trump apenas reposicionou as peças no tabuleiro. Para que isso acontecesse, o governo Lula e o próprio Alexandre de Moraes tiveram de aceitar um custo elevado. E é exatamente isso que este conteúdo se propõe a esclarecer. Quais foram as condições impostas? Estamos falando de 5 exigências centrais, impostas como pré-requisito para a suspensão da sanção. 5 pontos que têm potencial para alterar profundamente o rumo político do Brasil, criar um ambiente favorável à libertação dos presos do 8 de janeiro e garantir a liberdade de Jair Bolsonaro até, no mínimo, o final de 2026. Antes de detalhar cada uma dessas exigências, é preciso falar diretamente com você que acompanha esse cenário com preocupação. As últimas horas foram confusas, muitos se sentiram enganados, traídos ou desanimados. Isso é compreensível. Justamente por isso, a circulação da informação correta é essencial. Milhares de brasileiros estão sendo levados a acreditar que Trump cedeu, quando, na realidade, o que houve foi imposição de condições. Compartilhar esse conteúdo não é apenas divulgar uma opinião, é ajudar a romper uma narrativa artificial. Existe uma estratégia em curso, existe um plano. E o ator mais poderoso dessa equação continua no controle do jogo. O Brasil vive um momento de inflexão silenciosa, e compreender isso é fundamental. Como tudo começou, o ponto de partida remonta a julho de 2025. Pouco tempo após reassumir a presidência dos Estados Unidos, Trump decide aplicar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, sua esposa e estruturas jurídicas associadas ao casal. A acusação foi objetiva: abuso de autoridade, perseguição política sistemática e institucionalização da censura no Brasil. O recado foi imediato e internacional. Trump deixou claro que não toleraria ataques à liberdade de expressão e perseguições políticas em um país aliado. O impacto foi rápido: bloqueios financeiros, restrições de acesso a fundos internacionais, contratos suspensos e isolamento progressivo. O efeito se espalhou para além do judiciário, alcançando setores econômicos e diplomáticos brasileiros. Empresários começaram a sentir o peso da instabilidade. Acordos comerciais com os Estados Unidos foram colocados em compasso de espera. Investidores recuaram. O custo político da atuação de Moraes passou a ficar evidente. A partir de agosto, emissários do governo Lula e interlocutores ligados ao STF iniciaram contatos discretos com Washington, buscando uma saída negociada. Nada foi feito de forma oficial. Foram usadas pontes informais intermediários, escritórios internacionais e canais diplomáticos paralelos. Mas Trump não negocia sob pressão. Ele só aceita diálogo quando a outra parte demonstra disposição real para ceder. Os primeiros sinais de cedência.
Em setembro, começaram a surgir indícios concretos de recuo por parte do sistema brasileiro. Perfis conservadores voltaram a operar nas redes sociais. Jornalistas e comunicadores antes silenciados retomaram suas atividades. O ambiente digital passou a apresentar sinais de relaxamento da censura. Isso não foi coincidência. Foi o primeiro cumprimento prático das condições impostas. Pouco depois, uma nova etapa se iniciou. Em outubro, o governo Lula encaminhou uma comunicação diplomática direta a Trump. Segundo informações divulgadas pela revista Oeste e confirmadas por fontes do meio diplomático, o Brasil ofereceu concessões estratégicas, abertura do setor de minerais críticos, revisão da taxação sobre Big Techs americanas, cooperação ampliada contra o crime transnacional e revisão das políticas de controle de conteúdo digital. Para Trump, que enfrenta uma disputa global direta com a China pelo domínio tecnológico e de recursos estratégicos, a proposta foi extremamente vantajosa. O governo brasileiro entregou mais do que o inicialmente exigido, demonstrando fragilidade e necessidade de acordo. A retirada condicional da Magnitsky. Em novembro, as negociações avançaram para a fase final. Delegações parlamentares brasileiras visitaram Washington de forma discreta. Paralelamente, o governo norte-americano passou a monitorar atentamente o avanço de projetos legislativos relacionados à revisão das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Em dezembro de 2025, Trump anunciou oficialmente a retirada de Moraes e sua esposa da lista da Lei Magnitsky. Contudo, a nota oficial trouxe um detalhe fundamental. A decisão foi justificada por avanços significativos do Brasil em matéria de liberdade e justiça política. Essa frase muda tudo. Não houve perdão. Houve condicionamento. A sanção não foi extinta, foi suspensa. E essa suspensão está atrelada ao cumprimento rigoroso de 5 exigências centrais. As 5 exigências. Primeira exigência: fim da censura digital. Trump deixou claro que a liberdade de expressão é condição inegociável. O bloqueio sistemático de vozes conservadoras deveria cessar imediatamente, assim como perseguições a comunicadores e veículos independentes. Segunda exigência: revisão e libertação progressiva dos presos do 8 de janeiro. O governo brasileiro deveria promover reavaliação de processos, redução de penas e libertação gradual. O avanço do PL da dosimetria passou a ser monitorado como indicador de cumprimento. Terceira exigência: garantia de liberdade a Jair Bolsonaro até o fim de 2026. Essa cláusula foi considerada central. Trump vinculou diretamente a sanção à perseguição ao ex-presidente e exigiu garantias jurídicas e políticas claras. Quarta exigência: afastamento estratégico da China em áreas sensíveis. Trump exigiu o encerramento de cooperações em tecnologia e defesa com Pequim, abrindo espaço para empresas norte-americanas, como a Starlink, assumirem protagonismo. Quinta exigência: abertura das reservas de terras raras brasileiras, essenciais para chips, baterias e defesa. Esses recursos passaram a integrar o acordo como ativo estratégico para os Estados Unidos. A cláusula não escrita. Além dessas exigências, existe uma condição implícita: qualquer descumprimento reativa imediatamente a Magnitsky, com impacto ampliado sobre aliados políticos e econômicos. A sanção permanece como uma espada suspensa. Portanto, Trump não recuou. Ele transformou punição em controle. O que parecia fraqueza foi, na verdade, demonstração de poder silencioso. A imprensa prefere ignorar esse aspecto, porque ele expõe a fragilidade do sistema brasileiro diante da pressão internacional. O cenário agora é outro. A censura enfraquece, o sistema se ajusta às pressas, e o medo muda de lado. A lei Magnitsky continua ali, pronta para retornar. Trump não precisou ameaçar, bastou mostrar que pode agir. O que está em curso não é apenas um acordo diplomático, mas um reposicionamento do Brasil no tabuleiro global. E gostem ou não, essa mudança começou fora de Brasília. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.